A meliponicultura, que é a criação racional de abelhas nativas sem ferrão, vem ganhando os corações de muitos novos meliponicultores pelo Brasil afora. Mas saber qual das mais de 350 espécies de abelhas sem ferrão escolher para começar na atividade é um dos primeiros grandes desafios de quem quer iniciar a criação de abelhas sem ferrão. Por isso mesmo, hoje neste vídeo eu vou te mostrar quais são as 3 melhores espécies de abelhas sem ferrão para você que está me acompanhando iniciar de fato na meliponicultura. Mas antes disso, editor, por favor, roda a vinheta. Mas Gabriel, afinal, o que eu preciso saber antes de escolher a melhor espécie de abelha sem ferrão para eu começar na meliponicultura? Bom, vamos lá. Existem alguns pontos importantes que todo novo criador precisa avaliar e precisa considerar para realmente começar a criar a espécie correta e não ter futuramente problemas de desenvolvimento dessas abelhas ou problemas, inclusive, de localidade, onde essa espécie pode interferir as outras da região ou as outras espécies da região podem interferir essa. Isso ocorre no caso de introdução de espécies alóctones, que são de fora dessa região de ocorrência em que você está inserido. E por falar em região, o primeiro desses itens que a gente precisa considerar é justamente a região de ocorrência. Ela influencia e muito na escolha da espécie ideal. Como a diversidade de espécies de abelhas sem ferrão é gigantesca no Brasil todo e cada bioma apresenta diferentes espécies ocorrentes, a gente tem algumas principais espécies criadas por meliponicultores de cada região, como por exemplo, no sul do Brasil, a guaraipu-negra e mandaçaia quadrifaciata, que é chamada popularmente de MQQ. A gente tem no sudeste brasileiro, por exemplo, a abelha bugia melipona monduri, que é uma espécie que ocorre na Mata Atlântica, que é uma das principais aqui do meliponário. E temos também outras espécies como Leurotrigona muelleri, que é a lambiolius, que ocorre mais pro interior, próximo já ao cerrado, já do sudeste brasileiro. No centro-oeste, a gente tem espécies exclusivas dessa região, como por exemplo, a melipona favosa urbigni, que é a mandaçaia pantaneira ou manduri do Mato Grosso. É uma das espécies mais ameaçadas que a gente tem no Brasil, que ocorre exclusivamente na região do Pantanal. Além de outras espécies como a tujuba, por exemplo, a melipona rufiventris, outra espécie ameaçada de extinção, que ocorre no Planalto Central brasileiro. E além disso, no sudeste a gente tem a ocorrência de uma espécie ameaçada de extinção, exclusiva do estado do Espírito Santo em regiões de altitude, a melipona capixaba, a urussu preta ou urussu do Espírito Santo, uma espécie que por conta da região de ocorrência ser muito restrita a pequenas cidades de altitude do Espírito Santo, como Domingos Martins, por exemplo, ela está sofrendo com perda de habitat e, consequentemente, correndo o risco de ser extinta. Já na região nordeste, a gente tem espécies muito conhecidas, nacionalmente muito desejadas por conta da produtividade e também da beleza dos seus ninhos, como a urussu nordestina, por exemplo, a melipona scutelaris, ou a jandaíra do nordeste, a melipona subnítida. E no norte do Brasil, a gente tem a maior quantidade de abelhas sem ferrão de todo o nosso território nacional. Existem mais de 100 espécies catalogadas somente na região amazônica e dentre elas se destacam algumas principais utilizadas para a produção de mel, como a jupará, a melipona compressips, e a urussu amarela do Pará, a melipona flavolineata. Entendido isso, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Você precisa escolher as espécies que ocorrem na sua região. Afinal, essas espécies estão adaptadas ao clima, à vegetação, à altitude, aos outros animais que já ocorrem na sua região. E caso você escolha uma espécie que é introduzida de outras regiões, ela não está adaptada a esses parâmetros e pode acabar sofrendo para se desenvolver ou causando problemas de desenvolvimento em outras espécies ocorrentes, caso ela consiga realmente se desenvolver e se multiplicar. O que já está acontecendo em algumas regiões brasileiras, onde teve muita introdução de espécies alóctones, espécies de fora dessas regiões. E é por conta dessas regiões de ocorrências restritas e específicas que eu selecionei hoje as 3 espécies que mais abrangem essas regiões. Por isso mesmo, essas 3 que a gente vai abordar nesse vídeo de hoje provavelmente estão ocorrendo na sua região ou em proximidades, já que são, dentre as espécies de abelha sem ferrão de todo o Brasil, uma das mais abrangentes em território de ocorrência brasileiro, entre os estados do nosso país. Fechado? Bom, e além de escolher a espécie correta, da região correta, existe um segundo fator que é preciso considerar antes de você decidir qual a melhor espécie para você começar, que são as plantas para alimentar a sua futura colônia ou as suas futuras colônias que você vai manter. Um pasto de qualidade é importantíssimo para a gente ter resultados de sucesso com as abelhas sem ferrão. Afinal, é esse pasto que vai oferecer para as colônias o alimento que elas precisam para conseguir se desenvolver, produzir mel, para conseguir
de ter o estoque de pólen necessário, que é o alimento proteico das crias, para alimentar bastante abelhas novas, gerar muita força de trabalho e, consequentemente, crescer essa colônia, se tornando uma colônia matriz altamente produtiva. A alimentação correta ela é a base de tudo o que acontece dentro de uma criação de abelha sem ferrão. E, normalmente, tudo envolve um cenário positivo, ou seja, quando a gente tem uma alimentação correta, a gente tem a prevenção da maioria dos problemas que podem ser causados nas nossas colônias, inclusive ataques de inimigos naturais, onde em uma colônia fortalecida, cheia de operárias, que é causado por conta da alimentação correta, o inimigo natural não tem espaço para adentrar, consequentemente, ele não dá preferência por essas colônias e acaba atacando as que estão mais fragilizadas. Por isso mesmo, para evitar que isso aconteça, é importante ter um pasto de qualidade, que é o conjunto das plantas corretas para alimentar as colônias que você está mantendo. E lembrando, o pasto de qualidade varia de região para região, varia de espécie para espécie, e não é qualquer planta que você vai escolher para oferecer uma alimentação correta para suas abelhas. É importante entender qual que é a vegetação da sua região e quais as plantas que as abelhas que você vai criar ou que a espécie que ocorre aí para você está utilizando para coletar alimento. E a partir disso, você pode criar realmente um pasto de sucesso que vai turbinar, bem desenvolver as suas próprias colônias. E para você que está começando agora e não faz ideia de qual seja a melhor planta para oferecer alimento para suas abelhas, eu vou deixar aqui 5 indicações de plantas boas para a coleta de alimento das abelhas sem ferrão, da maioria das espécies de abelhas sem ferrão, que você pode manter em vaso na sua casa, mesmo que você não tenha muito espaço. Fechado? A primeira planta é uma planta muito conhecida e chamada de proteína vegetal, a Ora pronobis. Existem algumas variedades de Ora pronobis, uma trepadeira e uma variedade que dá em árvore, algumas flores mais rosadas. Ambas as duas são excelentes para oferecer pólen e néctar para as abelhas, e a maioria das espécies de abelhas sem ferrão gosta dessa planta para coleta de alimento. E a variedade trepadeira, a variedade liana, que é essa Ora pronobis que tem as flores com pétalas cor creme e o interior mais alaranjado, amarelado, muito bonita por sinal, é uma planta muito buscada pelas abelhas e que pode ser plantado em vaso, caso você tenha um pouco de espaço na sua casa. E olha, não precisa de muito espaço, afinal em qualquer grade ou cerca, ela pode ser tuterada, formando um arranjo bonito e que quando tá florido fica mais bonito ainda e em contrapartida alimentando as suas abelhas adequadamente. A segunda planta é Beldroega ou 11 horas. Essas duas plantinhas que eu acabei de dizer, elas são forrageiras. São plantinhas bem pequenininhas que dão aquelas flores que abrem normalmente entre as 11 horas e o meio-dia de todos os dias e são muito difundidas por vários jardins de todo o Brasil. Essa plantinha, ela oferece tanto pólen quanto néctar de extrema qualidade para a coleta de alimento das abelhas, e as espécies de pequeno porte, como as jataís, as mirins, as iraís, dão muita preferência para essa planta, principalmente em centros urbanos, para sua coleta de alimento. Por isso mesmo, é uma planta muito boa para você plantar e ela se dá super bem em vasos. Inclusive, ela forra todo o espaço que você disponibiliza para ela, afinal é uma planta forrageira, ela vai se espalhando em ramificações e que, além de decorar muito bem os espaços que você vai utilizar para plantar ela, oferece uma boa quantidade e qualidade de alimento para as abelhas. A terceira planta é uma trepadeira muito utilizada por quem cria abelha sem ferrão e também abelha apis mellifera, o amor agarradinho. Essa planta que você tá vendo agora, que tem essas flores rosas, essa inflorescência muito bonita, é uma planta que oferece um néctar de boa qualidade para a coleta das abelhas sem ferrão e também das abelhas com ferrão. O seu néctar pode chegar a 35% de concentração de açúcar, o que é uma concentração muito boa para as abelhas utilizarem, por exemplo, para a coleta e produção do mel dentro das suas colônias, dando menos trabalho para elas na desumidificação, afinal tem uma menor quantia de água na sua composição. E o amor agarradinho, assim como a maioria das trepadeiras, pode ser plantado em vasos, afinal ele não precisa de muito espaço de terra, mas sim de um espaço de grade para poder ser tuterado e florescer adequadamente, ok? A quarta planta é uma planta medicinal muito utilizada na fitoterapia e que também é incrível para oferecer alimento correto para as abelhas sem ferrão. Essa plantinha que você está vendo, a carqueja, Baccaria streamera, uma planta muito comum na fitoterapia por conta dos seus princípios medicinais e também muito popular entre as abelhas sem ferrão para a coleta de um alimento adequado. Afinal, o seu néctar e o pólen que ela oferece, ambos têm extrema qualidade. E o benefício é que a carqueja, assim como a maioria dessas plantas pioneiras que nascem em locais degradados primeiro, como o açapeixe, o sabugueiro, entre outras plantas,
são excelentes para oferecimento de alimento para as abelhas sem ferrão. Essas plantas pioneiras, quando a gente vai analisar o pasto que as abelhas utilizam para coleta, elas estão em praticamente todas as espécies de abelhas como sendo as melhores e as mais utilizadas plantas para coleta de alimentação. Tanto a alimentação energética, que é o néctar, quanto a alimentação proteica, que é o pólen. Por isso mesmo, carqueja é um ótimo indicativo para você que quer ter um pasto de qualidade. E a quinta e última planta é uma planta um pouquinho maior, mas que também dá para plantar em vasos grandes. Se você tiver disponibilidade, plante, que você não irá se arrepender, porque terá colônias fortes. É o sabugueiro. O sabugueiro é uma planta também com usos medicinais, mas para as abelhas sem ferrão, os seus usos e princípios são incrivelmente melhores. O sabugueiro ele oferece um néctar com concentração de açúcar altíssimo, o que faz com que as colônias deem preferência para essa planta na coleta do seu néctar para a produção do futuro mel. Além disso, o sabugueiro também pode oferecer um pouco de pólen, e um pólen com concentração proteica muito boa, justamente para alimentar adequadamente as crias das abelhas, tornando o sabugueiro uma planta praticamente irresistível para a coleta de alimento das suas abelhas. E além dessas 5 plantas, dê preferência também para manter algumas plantas que produzem resina por perto, para que elas consigam coletar e produzir o seu gel própolis ou a própolis dentro das colônias, que é essencial para a produção do cerume, que é a estrutura que constrói todo o ninho e tudo que a gente conhece como uma colônia de abelhas sem ferrão. E algumas plantas que podem ajudar nesse oferecimento são o pinhão roxo, mas tome cuidado que é uma planta tóxica para animais e crianças, para nós humanos, e também o aça-peixe e o alecrim do campo podem oferecer quantidade de resinas consideráveis e boas também para coleta e uso das abelhas sem ferrão. Fechado? Terceiro fator que a gente precisa considerar: espaço. E o principal que eu tenho para dizer sobre isso para você é que qualquer espacinho que você tiver serve para você manter as suas colônias de abelhas sem ferrão. Mas esse espacinho que você tem precisa cumprir 4 principais regras. E se não cumprir, as colônias podem acabar sofrendo, subdesenvolvendo e, em casos mais graves, morrendo. Tá bom, Gabriel, mas quais são essas 4 regras que o lugar que eu vou colocar o meu meliponário, que eu vou colocar as minhas abelhas, precisa cumprir? Bom, vamos lá. Primeira regrinha: oferecer abrigo do sol direto. Assim como nós, o sol direto também é prejudicial para as abelhas sem ferrão, principalmente caso ele bata na colônia, pegue diretamente na colônia, do período entre as 9 da manhã e as 4 da tarde, que é o sol mais prejudicial pra gente. Ele também causa problemas nas colônias, superaquecendo o ninho, dando muito trabalho, muito desgaste energético para elas resfriarem, o que gera um gasto excessivo de alimentação, de mel, justamente porque ele é que oferece o potencial energético para a colônia, e também pode acabar prejudicando o desenvolvimento das larvas recentes, da cria verde desse ninho. Afinal, a temperatura dessa cria verde ela precisa ser mantida entre 30 e 32 graus, na maioria das espécies de abelhas sem ferrão. E quando ultrapassa essa temperatura, pode acabar que a gente chama de gorando os discos, gorando essas células de cria e matando esses embriões que estão iniciando seu desenvolvimento até se tornarem novas abelhas. Por isso é importantíssimo que a gente combata o superaquecimento, e a principal forma de fazer isso é evitar que o sol direto bata sobre as colônias. E é justamente pensando nisso que o local que você vai utilizar para colocar as suas colônias, ele precisa ter uma proteção adequada para bloquear o sol direto até as suas caixas. Segunda regrinha: abrigar da chuva. A chuva também é e pode ser prejudicial para as abelhas, caso ela seja de uma intensidade muito forte e bata diretamente sobre as caixas. Afinal, a madeira que é utilizada na construção das caixas, que é o principal elemento de construção, ela é altamente absorvente. E essa madeira, quando absorve muita água, ela acaba umedecendo demais o interior do ninho, condensando essa água pelas paredes e acumulando na colônia, o que dá muito trabalho para as operárias removerem essa água de dentro do ninho. E todo trabalho excessivo na colônia gera um gasto excessivo de alimentação energética para gerar a energia que esse trabalho precisa para acontecer, para ser realizado. E isso acaba causando um subdesenvolvimento nas colônias, caso elas não tenham o pasto correto para reaver essa reserva alimentar que foi utilizada nesse trabalho exaustivo. Por isso mesmo, ofereça telhados grandes nas caixas, caso elas sejam individuais, ou um telhado grande também bastante aberto, bastante extenso, para proteger os meliponários coletivos. Eu utilizo normalmente para meliponários coletivos um telhado de 1,20 m a partir do pilar central, e para meliponários individuais sobrando 20 centímetros de cada lado da caixa para proteger contra o sol e também contra a chuva. Pode ser usado piso de cerâmica ou aquela cumieira de telha brasilite, ou qualquer outra estrutura que você quiser, que você desenvolver para colocar sobre a caixa no piquete individual, como esses exemplos e imagens que estão aparecendo para vocês agora. Terceira regrinha: abrigar do vento forte e contínuo. O vento também é um causador de problemas para o trabalho
cenário das abelhas sem ferrão. Afinal, elas são abelhas que normalmente, no caso das trigoniformes, que são as de menor porte, são pequenininhas e têm pouca resistência de voo, o que faz com que essas espécies não consigam estabelecer rotas muito bem definidas para a coleta de alimento, caso tenha correntes de vento muito fortes, que acabem desestabilizando o seu voo, fazendo ela gastar muito mais energia do que ela gastaria no processo de coleta, sendo inviável essa coleta. Afinal, a quantidade que ela vai coletar não é maior do que a quantidade que ela vai ter que consumir por conta do desgaste dessa coleta, tendo que enfrentar grandes e fortes correntes de vento. E é por isso que o seu meliponário precisa estar em um local protegido de correntes de vento fortes e contínuas, principalmente a região do meliponário. Afinal, é onde as abelhas chegam para verificar a entrada da sua colônia e realmente adentrar. Caso nesse processo de verificação que elas fazem no lado de fora da caixa tenha ventos muito fortes, ela vai ter dificuldade para encontrar sua caixa e vai ter muito desgaste energético nesse processo, causando um subdesenvolvimento também nas colônias que estão sofrendo com isso. E a quarta e última regrinha é oferecer acesso facilitado ao meio externo. Isso serve principalmente para meliponários que estão em varandas e em sacadas de apartamento, que tem locais vidrados muito grandes ou que o acesso ao meio externo está muito distante ou muito restrito. A abertura que essas abelhas têm para realizar a coleta de alimento, para sair e ir buscar alimento no campo. Caso esse espaço seja muito pequeno e o número de colônias muito grandes, vai causar um trânsito, entre aspas, muito intenso, o que pode despertar um senso de defesa ou uma irritação entre as colônias, causando revoadas, e nesse processo de revoadas de defesa ou por conta de irritação, por conta de estresse, elas podem acabar brigando e as colônias acabarem morrendo inteiras sem operárias por conta dessas brigas. Por isso é importante que elas tenham acesso facilitado ao meio externo. E quanto maior o número de colônias, maior tem que ser o acesso e maior a facilidade de entrar e sair de onde está o seu meliponário. Entendido? Bom, cumprindo essas 4 regrinhas, que qualquer bancada, qualquer mesa, banco em uma varanda, que esteja bem fixo e não mude de lugar, pode cumprir, você já tem o local correto para manter suas abelhas sem ferrão. Não precisa de estruturas monumentais, precisa só de um apoio que tenha um telhado protegido do sol, da chuva, ventos fortes e ofereça acesso facilitado ao meio externo. Cumprindo isso, já é o meliponário ideal para você manter as suas próprias colônias. E agora que você sabe disso, podemos começar a entender quais são então as 3 melhores espécies para você iniciar na criação de abelhas sem ferrão. E eu quero começar com a espécie mais comum em todo o Brasil, a mais difundida, a mais criada racionalmente e a mais utilizada em pesquisas de propriedades medicinais de mel, de própolis e também de samburá, a famosa e linda abelha jataí tetragonisca angústula. Como eu disse, a abelha jataí é a abelha mais ocorrente em todo o Brasil. E independente de onde que você está me assistindo aí, esteja localizado, onde você mora, você tem colônia de abelha jataí por perto. E pode colocar isso na sua cabeça a partir de agora. Afinal, ela está presente em todos os estados brasileiros e praticamente todas as cidades brasileiras. A abelha jataí se adaptou ao meio urbano, ao meio rural e, como todas as outras abelhas sem ferrão, também está adaptada ao meio natural. É uma das espécies mais generalistas em coleta de alimento em plantas, utilizando até mesmo plantas exóticas para sua coleta, e mais generalista em escolha de locais para construção de ninho, utilizando blocos de muro, escapamentos de carro, botas jogadas velhas, churrasqueiras, fornos de pizza, caixas de luz e qualquer outro espacinho que você possa imaginar em um centro urbano. A jataí, com certeza, pode considerar esse espaço como uma nova casa. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguns relatos de jataís construindo seus ninhos nos locais mais improváveis possíveis. E é justamente isso que faz da jataí a espécie mais comum no início das criações de novos meliponicultores. Afinal, é a mais presente, uma das mais resistentes e generalistas, o que torna a criação dela muito facilitada e a optação por escolher ela como primeira espécie uma das mais ocorrentes entre os novos criadores. E para você que ainda não conhece a jataí, ela é essa abelha que está aparecendo na foto agora. Uma abelhinha com coloração quase que completamente amarelada, as corbículas são de coloração escura, ela tem olhos bem verdes e o dorso dela, essa parte de cima do abdômen e do tórax, tem uma coloração mais alaranjada do que a parte do ventre, que é a parte de baixo, que normalmente é um pouco mais amarelada. Essa é uma característica muito presente na abelha jataí. E outra coisa que pode facilitar muito a sua identificação é essa posição que ela está no voo, onde o abdômen fica muito maior do que o tórax e a cabeça juntos, e ele fica
fica projetado para frente, como se fosse um mosquitinho voando. Essa é uma característica principal da abelha jataí que facilita e muito a identificação dela e diferenciação de outras espécies de abelha sem ferrão. E apesar de ser uma das abelhas mais comuns em criações racionais, a abelha jataí ela não é uma das mais mansas. Afinal, existem alguns genótipos, ou seja, algumas colônias de características genéticas distintas que têm um comportamento um pouco mais defensivo, mordiscando, voando, grudando própolis nos pelos de quem tenta manejar as suas colônias. Mas a maioria das colônias de jataí tem um comportamento ligeiramente mais pacífico e é fácil de lidar em manejos sem que você tenha muito problema ou sem que você tenha dor praticamente nenhuma. Afinal, elas são muito pequenininhas e não conseguem incomodar a gente como elas querem. O ninho da abelha jataí, como você pode ver nessa imagem que está aparecendo, ele é composto principalmente por potes de alimentação que podem ter mel ou pólen, um invólucro muito presente nessa espécie, afinal ela necessita de uma boa termorregulação. O invólucro são essas folhinhas de cera que ficam em volta justamente da região do ninho da colônia, onde estão os discos e as células de cria. E além disso, como todas as colônias de abelha sem ferrão, as colônias de jataí são compostas por operárias, alguns zangões e a rainha dominante que faz o processo de postura. As colônias dessa espécie de abelha sem ferrão podem chegar até 3.000 indivíduos adultos. Sobre a criação da abelha jataí, ela necessita de alguns parâmetros até que simples de serem cumpridos. A caixa ideal para a criação de abelha jataí é o modelo AF, JCW ou a principal, modelo IMPA, que oferece um bom espaço para desenvolvimento da colônia e também é modular, facilitando o manejo com as colônias que você vai manter e, consequentemente, a coleta de mel. Mas a jataí precisa de condições específicas de caixa para conseguir se desenvolver bem. Não adquira caixas de jataí que tenham menos de 4 centímetros de espessura de madeira. Afinal, como eu mesmo disse, ela precisa de uma boa termorregulação do interior da sua colônia. Se a gente oferece uma caixa menor do que isso, de 2 ou 3 centímetros, a jataí acaba sofrendo caso a sua região seja muito quente ou muito fria e pode acabar se subdesenvolvendo, pode acabar se tornando uma colônia mediana que não consegue se desenvolver e até mesmo em casos graves acabar morrendo por conta da falta de uma boa termorregulação. Opte por caixas feitas de eucalipto ou cedrinho ou a mescla, essas madeiras são um pouco mais resistentes e boas termorreguladoras e com 4 centímetros de espessura, assim como a caixa da Empório Ama, a loja oficial do Projeto Abelhando Mundo Afora. Caso você tenha interesse em adquirir a sua própria caixa de jataí ou kit para captura da sua própria colônia de abelha jataí com a caixa, a cera e o atrativo, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo e aproveitar o desconto exclusivo, ok? Tô te esperando por lá. E além da caixa, o meliponário para criação de abelha jataí é normalmente um meliponário ou de prateleira, coletivo como esse daqui, ou um meliponário individual, que é o mais utilizado. Se for um meliponário de prateleira, atente-se à distância entre as caixas. Afinal, a abelha jataí é uma espécie muito territorialista, principalmente com outras colônias de jataí, onde se a gente mantém elas próximas, elas acabam brigando, prejudicando e muito o desenvolvimento de ambas as colônias envolvidas na briga. Por isso mesmo, mantenha um espaçamento de pelo menos 1,5 m, 2 metros entre as caixas. Se for em prateleira, distância de pelo menos 1,5 m, 2 metros. Se for em piquetes individuais, firme os piquetes com distâncias entre 1,5 m e 2 metros entre eles, para que não haja brigas e você consiga um bom desenvolvimento das suas colônias. Fechado? Mas Gabriel, como é que eu faço para conseguir uma colônia de abelha jataí? Bom, você tem principalmente duas opções: ou a compra de uma colônia de abelha jataí, ou a mais utilizada, principalmente se tratando de abelha jataí, a captura de uma colônia de abelha jataí. Você pode realizar ou por uma isca PET preparada com bom atrativo, como o atrativo da Empório Ama, ou com uma caixa captura devidamente preparada com o atrativo e a cera, como a gente vende no kit captura da Empório Ama, para você preparar com as instruções corretas de preparo para ter uma boa porcentagem e possibilidade de captura. Afinal, a caixa de madeira acaba se tornando mais atrativa para uma enxameação firmar um novo ninho nessa caixa e ela não precisa ser transferida, afinal já está no local ideal que ela vai ficar para o resto do seu desenvolvimento. Então facilita muito, principalmente quem está começando na criação e ainda não tem segurança para fazer manejos. E a segunda melhor espécie de abelha sem ferrão para você começar, na verdade, é um grupo de espécies muito extenso. E existem variações desse grupo para as diferentes regiões de ocorrência do Brasil, que são as mirins, pertencentes ao gênero Plebeia. Existem mais de 30 espécies de abelhas do gênero Plebeia, ou seja, mais de 30 espécies de mirins espalhadas por todo o Brasil.
Algumas são da região sul, algumas da região sudeste, algumas ocorrem na centro-oeste, algumas no nordeste e algumas na região norte. Por isso eu fiz uma separação das principais espécies por região e vou mostrar com imagens para vocês entenderem quais são as espécies que a gente está se referindo e quais são as regiões de ocorrência delas, para você saber qual está por perto de você. Fechado? Bom, e a primeira região de ocorrência para as abelhas do gênero Plebeia, as mirins, é a região sul, onde tem a maior variedade de espécies do gênero Plebeia, incluindo algumas principais que são as mais utilizadas para início da criação racional, que é a Plebeia emerina, a mirim emerina, a Plebeia saiki, mirim saiki, Plebeia nigriceps, mirim nigriceps ou mirim mosquitinho e Plebeia droriana, uma das mais conhecidas, a mirim droriana. Já na região sudeste a gente tem espécies como a Plebeia droriana, mirim droriana, Plebeia remota, a mirim guaçu, que é uma das mais diferentes e também a maior do gênero Plebeia, e também a Plebeia nigriceps, a mirim nigriceps ou mirim mosquitinho. Na região centro-oeste a gente tem a ocorrência de uma principal espécie de Plebeia, a Plebeia catamarcensis, que é essa que vocês estão vendo na tela. Já na região nordeste, a gente tem a ocorrência da Plebeia flavocinta, que é essa espécie, e a Plebeia droriana, que é uma das mais comuns e mais abrangentes, pegando desde o sul até o nordeste brasileiro. Já na região norte, a gente tem duas principais espécies de Plebeia ocorrendo, que é a Plebeia alvarengai e a Plebeia mínima, conhecida como mirim mosquito. A principal característica morfológica que ajuda a gente na identificação das espécies do gênero Plebeia são as manchas amareladas que elas podem ter próximos aos olhos e também em volta do tórax, como pequenas linhas amarelas. Além disso, o tamanho diminuto das espécies do gênero Plebeia é uma característica marcante desse gênero, já que a maioria das espécies, com exceção, é claro, da mirim guaçu, que é a maior do gênero Plebeia, não passa muito dos 3 milímetros de comprimento. Então são todas muito próximas do que é popularmente conhecido entre as abelhas sem ferrão como abelhas mosquitinho. As plebeias em geral são abelhas muito pacíficas, com exceção de algumas espécies pontuais, como por exemplo a mirim guerreira ou Plebeia pugnax, que é uma espécie um pouquinho mais defensiva e que realmente pode dar um pouco mais de trabalho para o meliponicultor, no caso de um manejo. Mas em geral são abelhas muito mansas e que acabam se escondendo ao invés de se defender na hora que a gente abre o ninho para fazer uma verificação, o que torna a criação delas uma das principais optadas por quem está iniciando, já que não quer enfrentar grandes desafios de defensividade no início da criação. E por falar em criação, a maioria das plebeias, com exceção, é claro, das espécies de menor porte, elas podem ser criadas e mantidas em caixas racionais modelo ímpar, como as caixas que a gente mostrou para a criação de abelha jataí. Porém, o tamanho vai variar muito de acordo com a espécie, partindo desde algumas caixas retangulares de 5 centímetros por 7 ou 8 centímetros para as mirins de menor porte, como a mirim mosquito, até as caixas maiores em formato baú integrado para as espécies de maior porte, como a mirim guaçu, que prefere um formato integrado para a construção dos seus ninhos. Em geral, o tamanho pode chegar até 12 por 12 ou 13 por 13 de espaço interno, se tratando de uma mirim droliana bem desenvolvida ou de uma caixa de mirim guaçu em tamanho integrado. O meliponário para a criação de abelhas mirim, diferente da jataí, pode ser uma prateleira, um meliponário coletivo, onde todas elas são mantidas próximas. Afinal, o gênero Plebeia não é um gênero territorialista e pode ser mantido perto de outras espécies e até mesmo perto de espécies do mesmo gênero ou as mesmas espécies sem problema nenhum. São abelhas muito pacíficas e pouquíssimo territorialistas, o que facilita a sua colocação em meliponários, diminuindo o espaço necessário para o meliponário e aumentando o número de colônias que a gente consegue manter. Até por isso é um ponto positivo para quem tá querendo começar com essas espécies. Beleza, Gabriel, gostei das mirins, mas como é que eu faço para conseguir uma colônia de mirim? Nesse caso, varia muito de acordo com a espécie que você está buscando. As mirins, elas são, assim como a jataí, facilmente capturadas em iscas PET, mas depende muito da espécie que você está buscando. Mas essa facilidade pode variar muito de acordo com a espécie. Algumas são mais fáceis de serem capturadas, como a mirim droliana, a mirim guaçu, a mirim emerina, por exemplo, mas algumas são mais difíceis, como a mirim mosquito, a Plebeia flavocinta, a Plebeia alvarengai, são espécies um pouquinho mais restritas em suas regiões de ocorrência e menos generalistas e ocorrentes como a mirim droliana e mirim guaçu, o que torna o número de colônias um pouco menor e, é claro, a possibilidade de nidificar em uma isca PET também uma possibilidade um pouco menor, já que são um pouco mais restritas aos ambientes de ocorrência. Entendido isso, bora partir para a terceira e última espécie dentre as melhores para iniciarmos o nosso próprio meliponário, a nossa criação de abelha sem ferrão. E essa é uma das grandonas, uma das
das mais desejadas e, na minha opinião, uma das mais bonitas dentre as espécies de abelha sem ferrão, a abelha mandaçaia. E com relação ao mandaçaia, preciso te avisar logo de início, existem várias espécies de grande porte chamadas popularmente de abelhas mandaçaia. Por isso é importante conhecer essas variações desse nome popular mandaçaia e é importante entender que, se tratando de abelha sem ferrão, é muito melhor que a gente fale de nomes científicos, que eles são mais assertivos e específicos. Nomes populares normalmente podem se referir a várias espécies ou podem mudar de região para região, não facilitando em muito a sua identificação. Por isso mesmo eu estou dizendo os nomes científicos junto com os populares nesse vídeo. Fechado? Bom, então vamos lá. Dentre as espécies popularmente chamadas de mandaçaia que existem no Brasil, a gente tem, por exemplo, a Melipona quadrifaciata, que é a mandaçaia MQQ, ocorrendo no sul e sudeste do Brasil, pegando apenas o estado de São Paulo. A mandaçaia MQQ tem uma coloração predominante escura e listras amarelas contínuas no seu abdômen. São ao total 4 listras amarelas ininterruptas, ou seja, elas são contínuas. A Melipona quadrifaciata antidioides, chamada popularmente de mandaçaia MQA, ocorrendo a partir do estado de São Paulo até os estados do Nordeste, como a Bahia, por exemplo, e alguns estados um pouco mais para dentro aí do Sudeste brasileiro e também o estado de Minas Gerais. A mandaçaia MQA, assim como MQQ, afinal são duas subespécies da mesma espécie, Melipona quadrifaciata, também tem 4 linhas amarelas e um abdômen escuro e a predominância escura na sua coloração corporal. Porém, diferente da MQQ, a MQA ela tem linhas amarelas interrompidas no abdômen, o que facilita sua diferenciação. Além dessas duas, a gente tem uma outra espécie chamada popularmente de mandaçaia, mas que o nome científico é completamente diferente. É a Melipona mandacaia, a mandaçaia ou mandaçaia do sertão, ocorrendo justamente no sertão brasileiro, no bioma da Caatinga nordestina, pegando todos os estados pertencentes ao bioma da Caatinga nordestina. Essa é uma espécie muito bonita, muito criada nessa região e muito produtiva também. A mandaçaia do sertão, ela é característica por ter no seu abdômen linhas amarelas bem largas, preenchendo quase todo o espaço do abdômen com a coloração amarelada, diferente da mandaçaia MQQ e MQA, que tem linhas amarelas bem fininhas, deixando o abdômen predominantemente escuro. No caso da mandaçaia do sertão, o abdômen é predominantemente amarelado por conta dessas linhas bem preenchidas marcando o seu abdômen. A gente tem também uma espécie ocorrente no centro-oeste brasileiro que é chamada popularmente de mandaçaia ou mandaçaia pantaneira, que é a Melipona favosa urbigni, a manduri ou mandaçaia do Pantanal ou de Mato Grosso, que são nomes populares muito usados para essas espécies. Essa abelha, como o próprio nome já diz, ocorre na região específica do Mato Grosso do Sul, pegando a faixa do Pantanal, o bioma do Pantanal dessas regiões. É uma espécie exclusiva deste bioma e está muito ameaçada de extinção por conta disso. E no caso da Melipona favosa, a sua característica morfológica é uma das mais lindas entre as espécies popularmente chamadas de mandaçaia. Ela tem o tórax com pelos ruivos, o abdômen predominantemente escuro, com linhas amareladas, assim como a mandaçaia MQQ, o que torna ela uma abelha de múltiplas cores e multiplamente linda. E eu falei aqui de todas as regiões de ocorrência de espécies de mandaçaia, menos uma região, a região norte. Realmente, a região norte ela não tem a ocorrência descrita em pesquisas e muito amplificada de espécies de abelhas popularmente chamadas de mandaçaia, dentre essas espécies que a gente citou. Porém, tem algumas abelhas que se assemelham à mandaçaia em criação e que também estão aí em terceiro lugar para optar por uma criação racional, principalmente para quem está ocorrendo no norte brasileiro, que é, por exemplo, a Melipona seminigra, a uruçu boca de renda. É uma espécie muito comum nessas regiões e que está ocupando o terceiro lugar da lista de melhores espécies para começar, para quem está na região norte do Brasil. Inclusive, tem um aluno nosso do programa Abelhano 100%, na turma 11, que fez uma captura de 10 colônias de uruçu boca de renda Melipona seminigra em caixas iscas preparadas especificamente por ele, seguindo algumas aulas do programa Abelhano 100% sobre capturas. E isso nos mostra que é possível começar capturando suas próprias colônias de uruçu, principalmente se você está nos locais de ocorrência natural dessas espécies. E sobre a criação, essas espécies têm diferenciações muito presentes e marcadas em suas criações. Porém, em geral, elas ocupam mais ou menos o mesmo espaço de caixa racional para serem mantidas, que é em torno de 15 por 15 ou 14 por 14 centímetros internos numa caixa modelo IMPA, também presente na nossa loja Empório Ama, para aquisição de vocês e criação das suas próprias colônias de abelha mandaçaia. Ah, e vale ressaltar que a uruçu boca de renda é uma espécie que necessita de caixas maiores, diferente das mandaçaias que conseguem se desenvolver uma caixa 15 por 15. É claro que existem variações de acordo com essas diferentes espécies que eu citei. A boca de renda necessita de uma caixa de 18 por 18 ou 20 por 20 centímetros internos, dependendo, é claro, do desenvolvimento da colônia
colônia. Por isso é uma espécie que necessita de um tamanho um pouco maior de ninho para o seu desenvolvimento. O meliponário para a criação dessas mandaçaias, em geral, ele não muda muito de acordo com as espécies que eu citei. Afinal, são abelhas pouco territorialistas e que conseguem conviver em comunidade. Por isso mesmo, um meliponário coletivo como esse modelo que eu tenho aqui atrás de mim é um modelo muito utilizado por criadores dessas espécies de mandaçaia que não tem muito espaço disponível para sua criação. Porém, assim como a maioria das espécies de abelha sem ferrão, as mandaçaias também podem ser mantidas em piquetes individuais sem problema nenhum e tendo um bom desenvolvimento, desde que o meliponário seja preparado seguindo aquelas 4 regrinhas que a gente já disse por aqui. Mas Gabriel, como é que eu faço para conseguir essas espécies de mandaçaia? Elas são de captura mais difícil? Realmente, sim, as mandaçaias, elas são mais difíceis de serem capturadas. Eu destaco aqui as espécies MQQ e MQA, que são as mandaçaias do sul e sudeste brasileiro, e também pegando aí, no caso da MQA, uma parte do nordeste, como sendo as espécies de mais fácil captura. Porém, as outras também podem ser capturadas em iscas PET e em caixas e iscas preparadas da forma correta, mas não é uma tarefa muito fácil. Por isso, a forma mais comum de conseguir colônias de espécies popularmente chamadas de mandaçaia é a compra de colônias. Entendido tudo isso que eu falei pra você, pode ser que tenha sobrado uma pergunta na sua mente. Mas Gabriel, com qual que eu vou começar? E eu preciso te dizer, além dessas 3 que eu te expliquei agora, existem muitas outras espécies de abelha sem ferrão, são mais de 350 ocorrendo em todo o Brasil. Realmente, escolher qual começar pode ser uma tarefa um pouco difícil. E nesse vídeo aqui, eu te ofereci um pequeno direcionamento de qual caminho você pode seguir, mas nem de perto é todo o caminho que você vai percorrer. Por isso mesmo, opte pelas espécies que você vai capturar na sua região. Em geral, essas que capturam nas suas iscas PET são, de fato, as melhores espécies para você começar, porque são as mais resistentes, as mais ocorrentes e as mais adaptadas à sua região, necessitando de menos manejo e conseguindo se desenvolver por conta própria mais tranquilamente, o que é uma ótima coisa para quem está começando e não tem muito conhecimento ainda para criar as abelhas sem ferrão. E sobre conhecimento, tem uma coisa para te dizer: você não vai poder fugir. Para todas as espécies de abelha sem ferrão, sem exceção, a gente precisa de conhecimento para conseguir manter as nossas colônias seguras e bem desenvolvidas, livres de ataques de inimigos naturais. E mesmo as espécies mais resistentes, como eu disse para você, que podem ser capturadas em iscas PET, uma hora ou outra elas vão precisar de manejo. Pode ser que elas demorem mais e te ofereçam o tempo que você precisa no início para estudar sobre a criação correta e segura dessas abelhas sem ferrão. Mas não se engane, uma hora ou outra elas vão precisar de manejo e você vai precisar entender o que fazer no momento certo, na hora certa, do jeito certo para conseguir reverter um possível problema e, é claro, uma possível morte das suas próprias colônias. Por isso mesmo eu tenho um convite para te fazer. Eu tô organizando um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te mostrar exatamente como você vai fazer para entender como criar as suas próprias colônias de abelha sem ferrão com total segurança e os melhores resultados na sua casa, no seu apartamento, no seu sítio, onde você estiver. Mesmo que agora você não saiba nada sobre isso, você esteja começando do absoluto zero. E o link para você participar desse evento vai estar disponível na descrição desse vídeo e também nos comentários aqui do lado. Clica, garanta sua vaga, que eu tô te esperando lá do outro lado já com o seu primeiro presente do nosso intensivo. Ah, e vale lembrar, se você gostou desse vídeo, curte e se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. Dá trabalho gravar e eu tô quase ficando sem voz de tanto que eu tô falando pra vocês. Então valorize o nosso trabalho, deixa o seu like, se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos como esse e principalmente esteja participando do nosso intensivo pra ter aulas completas como essa que te ensinam tudo o que você precisa pra criar as suas próprias colônias de abelha sem ferrão com total sucesso e segurança na sua própria casa. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até lá. Fui!